Olá! Hoje nós seguimos nossa jornada pela Bíblia em Gênesis capítulo 30. É um texto intenso, humano e profundamente revelador. Aqui vemos Raquel e Lia travando uma disputa por amor e por filhos, cada uma tentando encontrar valor no que o outro tem. Olhando sempre para o vizinho, né? O gramado do vizinho sempre é mais verde. Mas enquanto elas lutam entre si, Deus segue soberano, conduzindo a história e mostrando que o seu favor não depende de manipulações, mas depende de graça. E no meio da confusão, ele cumpre o que prometeu. A família de Jacó cresce e as 12 tribos começam a se formar. Mesmo entre erros, Deus continua escrevendo a promessa. Eu vou fazer a nossa oração inicial, depois você pausa esse vídeo, lê todo o capítulo de Gênesis 30 e retorna para a gente poder aprofundar o devocional de hoje. Senhor, estamos aqui diante da tua palavra, reconhecendo o quanto o coração humano é frágil, tão inclinado a competir, comparar e tentar controlar o teu tempo. Pedimos que o Senhor alinhe nossos desejos à tua vontade, que possamos aprender a descansar, sabendo que a tua promessa não depende de manipulação, mas de fidelidade e graça. Em nome de Jesus. E nesse capítulo, Raquel estéril inveja Lia, que tem filhos. Lia, por sua vez, também se sente insegura por conta do amor que Jacó sente por Raquel. Ela entrega sua serva a Jacó porque ela já não estava mais conseguindo engravidar. E aí Raquel faz o mesmo, porque Raquel não consegue engravidar, então através de uma serva, ela dá filhos a Jacó. Começa então uma sequência de filhos nascidos, da disputa entre as irmãs, mas também da compaixão de Deus. Raquel, por fim, dá à luz a José, o filho que se tornaria símbolo da redenção para toda a nação. E ali Jacó prospera nos negócios, mesmo sobre a manipulação de Labão. Deus concede ali para ele uma estratégia, ele segue essa estratégia, ele consegue prosperar. Porque quando Deus decide abençoar, nem a inveja, nem a injustiça podem impedir. A comparação, ela é o veneno da sua promessa. Ela é o que atrasa a sua promessa. Quantas vezes nós olhamos para o outro e dissemos: nossa, mas ele está melhor do que eu, nossa, mas ele está na minha frente. Não existe isso. Vendo que Raquel não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã lá no versículo 1. Deixa eu voltar aqui. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da irmã e implorou a Jacó: dê-me filhos ou eu morrerei. A comparação cega a percepção do que Deus já está fazendo. Toda vez que você se compara, você desonra o processo que Deus desenhou para você. A promessa, ela não é corrida, ela é um propósito. Deus já estava preparando a bênção de Raquel, que era José, mas ela se antecipou e talvez José teria vindo antes, se ela não tivesse ali apressando algo que Deus já tinha preparado para ela. Deus abençoou até os corações confusos. Lá no capítulo 22, então Deus se lembrou de Raquel e, em resposta às suas orações, permitiu que ela se tornasse fértil. Mesmo depois de tantos erros e manipulações, Deus não cancelou a promessa que ele tinha para Raquel. Ele ouviu as orações dela, ele se lembrou dela e a agraciou. A graça de Deus, ela é maior que nossos desajustes emocionais. Ele não nos abençoa porque somos perfeitos, porque Raquel não foi perfeita, mas porque ele é fiel para cumprir a promessa que ele havia feito. A prosperidade de Deus não depende de circunstâncias justas. Lá no 43, o resultado foi que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos e também de servos e servas e muitos camelos e jumentos. José prosperou mesmo sendo explorado.
porque Deus era a sua fonte. Então ele estava em uma circunstância injusta, e mesmo assim, Deus, soberano que ele conseguiu fazer com que Jacó prosperasse naquela situação improvável. Você pode estar em um ambiente hoje que ele é injusto, mas se Deus está com você, ninguém consegue deter o fruto da tua obediência e da promessa que Deus tem para a sua vida. Deus é um Deus que transforma disputa em destino. Das dores e rivalidade das irmãs nasceram as 12 tribos de Israel. Mesmo quando o cenário parece desordenado, bagunçado, Deus organiza tudo em torno do propósito. A promessa continua viva, mesmo em meio a corações desajustados. Porque em algum momento, eu tenho certeza que você vai olhar para tudo que está acontecendo na sua vida e você vai entender a grandiosidade de Deus. E quando você entender a grandiosidade de Deus, o passo para você conquistar aquilo que ele te prometeu é estar de coração aberto para receber, confiar que ele vai te entregar e parar de acelerar a promessa. Eu quero que hoje, nesse devocional, você reflita comigo. Você tem tentado forçar o tempo da promessa ou você confia e sabe que Deus vai agir e te entregar, mesmo estando em um cenário que não parece justo para você? Nós já falamos isso em outros devocionais. Às vezes Deus te colocou neste cenário que você está hoje porque tem alguma lição que você precisa aprender. Tem algo dentro de você que precisa amadurecer para que quando a promessa chegue, você saiba reconhecê-la e você consiga vivê-la. Em quais áreas da sua vida você tem comparado o seu processo ao de outra pessoa? Não se compare, você não sabe qual é a promessa que Deus tem para aquela pessoa. Você não sabe em quantos desertos aquela pessoa já passou. Você não sabe se talvez ela esteja recebendo a promessa porque ela já está madura para receber e não porque Deus esqueceu de você. Você está no seu processo. Então não queira passar pelo processo do outro. O quanto você tem reconhecido as bênçãos que você já possui. O fato de você estar acordado hoje, assistindo esse devocional, já é um motivo de você reconhecer a bênção, porque Deus te deu o sopro de vida para viver o seu dia de hoje. O quanto você tem prosperado com integridade, mesmo estando em ambientes injustos. Eu quero que hoje, quando eu finalizar a minha parte nesse devocional, porque você vai continuar a sua parte com Deus, no seu secreto com Ele, eu quero que você pare e agradeça a Deus por algo que Ele já fez para você, mas que você nunca valorizou. Que você nunca parou para agradecer. Que você nunca parou para entender que foi Deus que te deu aquela bênção. Foi Deus que te deu aquela vitória. A gratidão silencia a comparação. Quando você abre espaço para agradecer o que você já tem e pedir discernimento do que você precisa aprender para continuar merecendo a graça de Deus, para continuar enxergando as graças de Deus, você para de se comparar ao outro, porque não é sobre o outro, é sobre você. Nesta semana, eu quero que você observe o quanto você tenta controlar o tempo de Deus. Para! Deus já está preparando tudo, mesmo que você não veja. Toda vez que você quiser acelerar a sua ansiedade estiver batendo na porta, ore. Senhor, eu confio no teu relógio. Eu estou querendo acelerar, Senhor.
porque eu estou ansiosa, eu quero receber a minha promessa, mas eu só vou seguir o próximo passo com a sua orientação. Qual é o próximo passo? Ao invés de dar 10 passos, dê um de cada vez, porque esses 10 passos você vai dar de maneira acelerada, de qualquer jeito, e isso atrasa a sua promessa. Um passo de cada vez, para que você passe pelo processo e você amadureça. Mantenha o coração no lugar certo. A promessa se cumpre não quando tudo está perfeito, mas quando o coração aprende a permanecer. Porque quando chega a promessa, é porque você está pronto, entende? É assim. Pare de atropelar sua promessa, pare de querer acelerar o tempo de Deus, pare de se comparar. É muito mais sobre você, sobre do que o do outro. Eu vou fazer a nossa oração final e eu quero que você permaneça, faça essas reflexões, esses exercícios, né, essas aplicações práticas, para que você tenha dias muito melhores na presença do Senhor. Senhor, obrigada porque o teu amor não desiste de nós. Mesmo quando nos perdemos em comparações e tentativa de controle, o Senhor, de alguma forma, está lá. Nos ensina a confiar no teu tempo, a celebrar o que o outro vive e a reconhecer as minhas pequenas vitórias diárias. E a descansar, sabendo que o teu plano é perfeito para mim. Nos faz florescer mesmo em ambientes injustos. Do meu lado, eu vou manter a minha integridade, para que o Senhor possa fazer o teu trabalho. Porque quando o Senhor abençoa, eu sei que nada pode te impedir. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando meu coração está desajustado, eu sei que o Senhor está fazendo por mim em nosso secreto. Em nome de Jesus. Amém.